E que tal inovar o cardápio com sobremesas práticas, rápidas, refrescante e que realmente vende? Então hoje eu venho compartilhar mousse de maracujá no pote, mas não é aquela mousse tradicional no pote que todo mundo tá acostumada com ela. Essa é gourmet e tem toque especial que conquista todos. E ainda tem mais, além dela ser uma delícia charmosa para o nosso fácil venda, ainda é de custo baixo, que agrada muita gente e também o nosso cliente, fazendo bombar as nossas vendas. Então, bora pro passo a passo comigo para você surpreender, inovar e sem gastar muito? Para isso é só você ficar até o fim do vídeo, anotar todas as dicas que eu tenho certeza que será um sucesso também por aí. Vou começar preparando uma redução de maracujá. Ela dá muita diferença na mousse, mas se você não quiser utilizar, já dou dicas também para troca. E para essa redução eu utilizei 3 unidades de maracujá. É claro que essa quantidade vai mudar de acordo com o tamanho da fruta, ela não tem padrão, né? Então, eu vou deixar para vocês a medida certinha na descrição por peso. E eu vou bater tudo porque eu quero sementinha na minha mousse. Se você não quiser, você vai colocar aqui só na função pulsar, pode utilizar o liquidificador também. O pulsar no liquidificador vai fazer com que solte a polpa da semente. Aí, é só você coar, dispensa a semente e utiliza só a polpa. Mas, como eu gosto muito das sementinhas do meu preparo, eu vou triturar ela muito bem. Já triturei todas as sementes, aí eu venho com 3 colheres de sopa bem cheinhas de açúcar. Estou utilizando o refinado. Misturei o açúcar e levei para fogo alto. Aqui eu preciso mexer às vezes, não precisa mexer o tempo inteiro, igual um recheio. E vou deixar reduzir muito bem para eu ter uma pasta concentrada. Só tomem cuidado quando a redução já estiver chegando no ponto e você passar dele, cozinhar demais e ela ficar com gosto de açúcar queimado. Aqui ela tá no ponto ideal, já reduziu bastante, ficou espessa, não tá queimando no meu fundo e depois que ela esfriar, ela vai ter mais consistência ainda. Agora é só reservar e utilizar ela fria. E partindo para o primeiro recheio, aqui eu tenho uma caixa e meia de leite condensado, a caixa tradicional de 395 gramas. E 1 colher e meia de farinha de trigo, ela será o meu espessante. Se você não quiser utilizar, pode dispensá-la, só que vai demorar muito mais para você atingir o ponto ideal. Para essa mousse, é claro. Coloquei a minha farinha no leite condensado, vou misturar muito bem para depois eu vir com o restante dos ingredientes. E vamos precisar de 1 caixinha e meia de creme de leite. 300 ml de leite, esse é o integral. 100 gramas de chocolate branco, estou utilizando o Nobre. Se você quiser preparar sem chocolate, também dá certo. Mas para sua sobremesa ser gourmet, eu recomendo o uso. E é tão pouquinho, né, gente? É só 100 gramas para um ótimo rendimento da mousse, então vale a pena. Misturo todos os ingredientes e vou preparar em fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto que eu preciso. Não posso parar de mexer, principalmente que é um recheio, claro, e me preocupando sempre com o fundo e a lateral da panela, para nada queimar aqui o meu recheio, manter clarinho. E o ponto ideal para o preparo dessa mousse é esse. Eu passo a minha espátula, não faz nem caminho. Você pode até achar que tá mole, não está. Depois que ele esfriar, vai pegar um ponto a mais e eu acrescentando aqui a minha pasta de maracujá, ela também vai firmar mais ainda. Então, se eu cozinho demais o recheio nesse momento, ele pode ficar muito firme na minha sobremesa e eu não quero isso, pois é uma sobremesa no pote. E com o fogo desligado e meu recheio ainda quente, eu venho com a minha pasta de maracujá, que já está fria. Eu vou utilizar toda a pasta, mas eu recomendo que você vá colocando aos poucos e provando, porque aqui muda muito, vai de cada paladar.
coloco a pasta e mexo sem segredo nenhum. Se você não quiser utilizar a pasta, essa saborização você pode utilizar também aqueles pozinhos. Eu gosto muito da marca da Má Valério ou então pasta saborizante que você já compra pronta. E você coloca nesse mesmo momento, caso você utilize o pó saborizante. Aqui eu também coloquei 2 colherzinhas de café para intensificar mais ainda o sabor. Então, você pode utilizar as 2 opções, a pasta e o pó. E é só misturar tudo muito bem. Feito isso, vou transferir para um outro recipiente, colocar um plástico em contato e deixar esfriar totalmente. E eu já vou preparando a etapa da próxima mousse. Para isso, eu vou utilizar 2 caixinhas de gelatina no sabor maracujá. Cada caixinha dessa tem 20 gramas. Vou fazer o preparo do mesmo jeito que recomendo o fabricante, só vou diminuir a quantidade de água. Que será 400 ml de água quente, já coloco ela na gelatina, dissolvo muito bem. Depois eu venho com 400 ml de água fria. E colocando a água fria, é só misturar, tampar, levar para a geladeira até que fique totalmente firme. E o meu recheio de maracujá já está frio, aí sim eu posso fazer a segunda etapa dele, que é transformar em uma mousse. Para isso, eu vou precisar de 300 ml de chantilly batido em ponto firme. Se você tem dúvida, primeiro eu meço 300 ml, depois eu bato o chantilly bem geladinho, assim como recomenda o fabricante. Se você tem dúvida do batimento do chantilly, aqui no canal já tem vários vídeos, vou deixar alguns para vocês aqui na descrição. E um deles é a mousse gourmet de abacaxi. Gente, fica uma delícia. Para o seu cardápio ficar completo, vou deixar o link aqui na descrição. E lá eu mostro o batimento do chantilly também. E aqui eu coloquei o meu recheio em um pote maior, só para eu ter mais espaço de misturar o chantilly. E sempre coloco ele aos poucos para eu conseguir colocar mais ar e deixar a minha mousse bem leve e aveludada. Até que fique assim. E, gente, olha o ponto dessa mousse. Lembrando que o recheio, antes da saborização, eu deixei no ponto bem molinho. Então, se eu passo demais no ponto lá, aqui ela não vai ficar o ideal para uma sobremesa no pote. Aqui tá o ideal, ela tá estruturando na minha colher, mas ela tá bem cremosa. E agora eu vou preparar a próxima mousse. Minha gelatina já está totalmente firme. Vou amolecer ela com a ajuda da colher. Feito isso, eu venho com uma caixinha e meia de creme de leite. E bato muito bem até ficar totalmente homogêneo. Não aparece mais nenhum pedacinho de gelatina, aí sim está bom. Aqui estou utilizando um mix para melhor apresentação no vídeo, mas dá para fazer esse processo também com o liquidificador, é até mais fácil e mais rápido. Prontinho, simples assim, sem segredo algum. E para as minhas montagens, como a minha mousse já vai firmando, eu vou utilizar o fouet e sempre que utilizar ela, vou mexer. E para as minhas montagens, vou utilizar o copo bolha na medida de 200 ml. E não precisa se apegar a tamanho, marca e referência do pote. O meu aqui tem 200 ml, mas você pode trocar, fazer maior e menor. E para melhor apresentação da minha mousse, vou colocar um pouquinho de geleia de maracujá no fundo. Estou utilizando geleia pronta, mas você consegue preparar também essas geleias. E também dá super certo sem, aqui ela vai dar um saborzinho a mais e charme. Fiz alguns e finalizei com cereja para mostrar. E eu venho com a minha primeira mousse e coloco uma boa quantidade. Estou utilizando uma manga de confeitar com um bico perlé, pois assim fica muito mais fácil. Esse bico é um A da Wilton e eu utilizo o adaptador porque depois eu vou tirar esse bico e colocar outro para finalização. Mas se você estiver começando agora, não se preocupe com isso. Pega aí um saquinho, corta a ponta e faz a montagem da sua sobremesa. E aqui, para finalização da geleia, se você quiser que ela fique somente no fundo, você coloca com delicadeza. Agora, se você quer que ela esparrame, você coloca bastante e vai virando um pouquinho o seu recheio.
Eu prefiro que ela fique somente no fundo, mas aí vai questão de gosto. E depois eu venho com a minha mousse de gelatina. Também vou colocar uma boa quantidade. Finalizo com a mousse gourmet, que é a mesma mousse do começo da montagem. Depois ajeito a mousse com a ajuda da colher. Se precisar, eu retiro também o ar que fica na lateral. E para finalizar, eu vou utilizar o bico 1M. Aqui precisa ser aquele bico mais abertinho. Se não for muito aberto, a semente de maracujá vai entupir e você não vai conseguir finalizar. Mas se você não tiver esse bico, você pode finalizar a sobremesa também sem esse trabalhinho no topo. E para um toque especial, vou colocar também um pouquinho de geleia de maracujá, bem pouquinha mesmo. Se você não tiver a geleia, você pode finalizar com cereja ou somente granulados mesmo. Fiz algumas com cerejas para mostrar para vocês. E os trabalhinhos de bico é só girar. Se você quer mais altinho, você comece por fora. Se quer só a roseta, comece por dentro. E já vou compartilhando a minha precificação. O custo dessa receita, somente dos ingredientes, foram de R$ 31,59. O aplicativo sugeriu para as minhas vendas R$ 10,20. A validade eu dou de 5 dias, sendo mantido sempre em refrigeração, pois é mousse e gelatina, e não recomendo o congelamento justamente por esses dois ingredientes no preparo. E que lindeza que fica, né, gente? Depois é só tampar, levar para geladeira no mínimo 4 horas para você vender bem geladinho e conquistar clientes com essa delícia. E para deixar o seu produto mais charmoso e com o seu toque especial, se você puder, coloque também a etiqueta com a sua logo. E quem prepara as minhas etiquetas e fitas com a minha logo é a empresa Mactube, que tem um trabalho excelente, é claro que eu recomendo. E para ficar melhor ainda, aqui no canal tem cupom de desconto. O link para contato vai estar aqui na descrição. E, gente, a finalização com a cereja dá um charme a mais, né? Vocês também acharam? E finalizado as nossas sobremesas de hoje. Essa eu não coloquei geleia nem no fundo e no topo, para mostrar que dá super certo. E se você chegou até aqui, me conte se você tá gostando dessas sobremesas. E quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito do retorno de vocês, as sugestões e tenho muito carinho por isso. E se você gostou desse vídeo, compartilhe também para mais pessoas, para assim ter mais alcance esse conteúdo. E eu já vou ficando por aqui, deixo bastante informações para vocês na descrição, deixo também as minhas redes sociais e se você ainda não me segue, vou te esperar por lá. Te espero também no próximo vídeo. Tchau, tchau!